Relações de Girard. Então, gente, como funcionam as relações de Girard? As relações de Girard, elas são relações com relação às raízes e os coeficientes da equação. Então, quando você tem uma equação, por exemplo, do primeiro grau, uma equação do primeiro grau, a gente sabe que essa equação terá uma única relação de Girard, porque só tem uma raiz. Então, x1 será igual a menos b sobre a. Beleza? Já se uma equação tiver grau 2, uma função do segundo grau, é uma equação, na verdade, né? É uma equação de grau 2. Deixa eu arrumar aqui que isso aqui é uma equação. Isso aqui é uma equação. Então, isso aqui. Uma equação de grau 1, a raiz é menos b sobre a. Já uma equação de grau 2, ela tem duas relações de Girard. Quais são? A soma das raízes é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes é igual a c sobre a. Então, a soma menos b sobre a e o produto c sobre a. E se tiver grau 3, como vai funcionar? Se tiver grau 3, a relação funciona da seguinte maneira. Grau 3. Essa é a mais comum, tá? ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d é igual a zero. Como você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. A soma das raízes uma a uma é menos b sobre a, sempre. Então, ó, a soma das raízes uma a uma é igual a menos b sobre a. Então, a soma das raízes uma a uma dá menos b sobre a. E a soma das raízes duas a duas, você pode pensar assim, ó. Somar raízes duas a duas. Então, vamos lá, ó. Tem aqui, ó, x1, x2, x3. Então, é x1, x3 mais x1, x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3. Então, a soma duas a duas, x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3 será igual a c sobre a. C sobre a. E a soma das raízes 3 a 3, ou seja, x1 vezes x2 vezes x3, é igual a menos d sobre a. Ou seja, com relação ao sinal, perceba que o primeiro coeficiente você troca, depois não troca e depois troca. Então fica assim, troca, não troca e troca. Sempre assim. Então, a soma das raízes uma a uma menos b sobre a soma duas a duas c sobre a, e o produto 3 a 3 menos d sobre a. Tudo bem? Professor, se tiver grau 4, mesma coisa, soma uma a uma menos b sobre a. Soma 2 a 2, c sobre a. Soma 3 a 3, menos d sobre a. E soma 4 a 4, vai dar e sobre a. Então, sempre troca, não troca, troca, não troca. Olha aqui, ó. Troca, depois não troca. Troca menos b sobre a, não troca c sobre a. Beleza? E aqui a primeira, troca. Sempre assim, troca, não troca, troca, não troca. Inclusive com os graus maiores. Como a que mais cai é de grau 3, eu vou me concentrar somente na de grau 3, tá bom? Vou me concentrar somente na de grau 3. Vamos então para as questões. Vamos ver como ocorre isso aqui nas questões. Questão número 1, questão do Mackenzie, diz o seguinte, ó. A equação
2x ao cubo mais 3x quadrado menos 3x menos 2 é igual a zero, tem como raízes menos meio, m e n. Então, m elevado a n é igual a... Bom, as raízes são menos meio, mn. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho isso aqui. A primeira relação de Ra diz o seguinte: a soma das raízes uma a uma, é igual a menos b sobre a. Beleza? Lembra? Troca, não troca e troca. Então, ó, a soma das raízes seria menos meio mais x2 mais x3 é igual a menos o b, menos 3 sobre 2. Beleza? Passa para cá. Então, x2 mais x3 vai ser igual a menos 3 sobre 2 mais meio. Então, aqui vai dar menos 2 sobre 2, x2 mais x3 é igual a menos 1. Então, quer dizer que a soma das raízes é igual a menos 1. Soma das raízes é menos 1. Em outras palavras, né? Menos meio mn são as raízes, então aqui quer dizer que o x2 e o x3 é o m e o n. Então, m mais n é igual a menos 1. Beleza? Agora vem a segunda relação de Ra. A gente pode usar a segunda relação ou a gente pode usar a última relação. A última relação diz o seguinte: o produto das raízes é igual a menos d sobre a. Menos d sobre a. Então, vamos lá, ó. x1 é meio, x1 é menos meio, x2 é m e x3 é n. Então, menos meio vezes m é igual a menos 2, aliás, menos 2 sobre 2. Então, ó, dá até para cancelar esse cara com esse. Então, quer dizer que m vezes n é igual a menos 2. Beleza? Então, olha só. Eu tenho duas equações. A soma das duas raízes dá menos 1. Soma das duas raízes dá menos 1. E o produto dá menos 2. Quais são os dois números? Soma dá menos 1 e o produto dá menos 2. Menos 2 e 1, basta testar as tabuadas, né? Então, menos 2 e 1, produto dá menos 2. Menos 2 mais 1, a soma dá menos 1. Correto? Então, tudo isso quer dizer o seguinte, né? Que m é igual a menos... Ele fala quem é maior, quem é menor. A equação tem como raiz? Tá. Então, o que acontece? Porque m pode ser menos 2 e n pode ser 1, ou aqui tem que ser 1 e aqui menos 2. Beleza? Então, por isso tem duas possibilidades aqui. Então, quanto vale m elevado a n? M elevado a n pode valer menos 2 elevado a 1, e menos 2 elevado a 1 resulta em menos 2. Então, menos 2 pode ser essa, pode ser essa.
E depois, o m elevado a n poderia ser 1 elevado a menos 2. 1 elevado a menos 2 dá 1. Portanto, seria menos 2 e 1. Corresponde à alternativa E. Tudo bem? Gente, vocês que não estão acostumados ainda com a relação de Girard, o que você pode fazer? Você pode escrever todas e vai usando à medida que aparece. Escreve todas e utiliza à medida que aparece. Bem? Então, estas seriam as relações de Girard. O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Essa matéria vocês nunca viram na vida. A matéria lá, Melissa, não. Essa aqui é a resposta anterior. E vou perguntar para o meu grande amigo Lucas. Lucas, você terminou de copiar? Meu amigo, fique à vontade, hein? Amanhã falta muita informação aqui na tela. Não, fica tranquilo. Vai tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pedir para o meu grande amigo Lucas avisar quando terminar. Pode ir, Renato. Uhul! Vamos lá. Vou fazer mais uma questão aqui. Vamos lá. Olha só. Sabendo que A e B são números reais, considere o polinômio cúbico p de x, x ao cubo mais ax quadrado mais x mais b. Se a soma e o produto de duas de suas raízes são iguais a menos 1, P de 1 vale, a soma e o produto de duas de suas raízes. Então, vamos lá. A soma de duas raízes é igual a menos 1. A soma e o produto é igual a menos 1 também. A soma e o produto é igual a menos 1. Ele quer o P de 1, ou seja, ele quer a soma dos coeficientes, né? Então, vamos pensar, gente. Raiz é o número que zera o polinômio. Então, a gente tem aqui ó, o polinômio x ao cubo mais ax quadrado mais x mais b é igual a zero. Então, vou escrever todas as relações de Girard. Como é um polinômio cúbico, ele tem 3 relações de Girard. Então, olha lá, ó. A primeira diz: a soma das raízes uma a uma é igual a menos b sobre a, no caso, vai ser igual a menos a. Beleza? Igual a menos a, porque o coeficiente b aqui chama a. Pela segunda relação de Girard, a gente tem o seguinte: a soma das raízes 2 a 2, então vai ser x1, x2, mais x1, x3,
mais x2, x3 vai ser igual a menos o C, não, aliás, C sobre A. Então, vai dar 1 sobre 1, que é 1. E a terceira relação de Ra diz que o produto das raízes 3 a 3 é igual a menos, porque troca o sinal, não troca e troca de novo. Portanto, será igual a menos B sobre 1. Beleza? Então, aqui estão as três relações de Ra. Olha só, eu sei que x1 mais x2 vale menos 1. Então, daqui eu poderia tirar o seguinte, x1 mais x2 vale menos 1. Então, vai ficar menos 1 mais x3 é igual a menos A. Então, x3 é igual a 1 menos A. Então, uma raiz é 1 menos A. Mas não ajuda muito ainda, né? Vamos ver, eu acho que talvez isso vá ajudar mais nessa segunda relação aqui. x1 vezes x2 dá menos 1. Aqui eu tenho menos 1 mais x1, x3 mais x2, x3. Tudo isso é igual a 1. Então, vai ficar menos 1. Aqui, gente, dá para colocar o x3 em evidência. Por x3 em evidência, x1 mais x2. Moleque! Igual a 1. Então, x3 vezes x1 mais x2 é igual a 1. Então, olha só. x1 mais x2 dá menos 1. Então, vai ficar menos 1 mais x3 vezes menos 1 é igual a 1. Passa o x3 para lá, vai ficar x3 positivo. Então, x3 é igual a menos 2. Menos 2 é igual a x3. Então, já tenho x3. Só que o autor quer o P de 1. Vamos pensar. Se o x3 é menos 2, olha só, eu posso fazer o seguinte aqui. Menos 2 é igual a 1 menos A. Então, A vale 3. Já achei o A. Se eu já achei o A, se eu já sei que o A vale 3, então agora só falta encontrar o B. Como é que eu vou fazer para achar o B? Faço x1 vezes x2 vezes x3. Olha que legal. x1 vezes x2 dá menos 1. Dá menos 1. E x3 vale menos 2. Tudo isso seria igual a menos o B. Então, quer dizer que 2 é igual a menos B. Então, B vale 2. Já tenho o A, que é 3, já tenho o B, que é 2, já consigo encontrar o P de 1. O que é o P de 1? O P de 1 é a soma dos coeficientes. Vou até mostrar para vocês aqui. Olha só. Quanto vale o P de 1? P de 1 vale 1 ao cubo mais A vezes 1 ao quadrado mais 1 mais B. Então, olha, dá 1 mais A mais 1 mais B, que é a soma dos coeficientes. P de 1 é igual a 1 mais A mais 1 mais B. Então, P de 1 é sempre a soma dos coeficientes. Vamos lá, então, vamos substituir os valores. Finalizar a questão. Então, P de 1 é igual a 1 mais 1 dá 2, mais o A vale 3, e o B vale 2.
Então, quer dizer que o P de 1 valerá 4 mais 3, 7. P de 1 é igual a 7. Vamos ver nas alternativas. Não tem. Se não tem, quer dizer que eu errei alguma coisa. O A é 3. E o B é do... Opa! B é menos 2. Ó, B é menos 2, gente, perdão. Errei aqui. O B é igual a menos 2. Agora vai. Então, aqui mais B, o B é menos 2. Só substituir esse cara aqui. Menos 2 mais 2. Então, esse cara seria o P de 1, que valerá 3. P de 1 vale 3, que corresponde à alternativa D. Beleza?